Passamos a palavra agora para a coordenadora do Centro Estadual de Referência LGBT, Tina Rodrigues, representando a Secretaria da Diversidade do Governo do Estado do Ceará, na pessoa da excelentíssima senhora secretária Michele Meira. Quase que não sabe. Samila Marques. Obrigada, Flávia. Primeiro, agradecer e pedir bênção a todos os irmãos, né? Pedir bênção ao pai Alex, mãe Márcia, né? Dizer do meu contentamento, da minha felicidade, quando eu fui convocada pela secretária Michele, e ela disse assim: tenho uma missão para você. Dia de sábado, você tem um seminário de povo de terreiro, é sua identidade, você é do axé, você vai. Ótimo, vou. E dizer que eu fico muito feliz, né? Hoje eu coordeno o Centro Estadual de Referência, que é um equipamento da Secretaria da Diversidade, um centro que traz um acolhimento para a população LGBT, com apoio social, psicológico, né, e com orientações jurídicas. Mas também eu tenho, na minha vida pessoal, eu sou cambone da casa de minha Márcia Luziara, né, fico muito feliz de poder dividir com a minha mãe, respeitando a hierarquia da minha casa, mas queria que ela falasse primeiro, mas ela me concedeu a palavra, então vou falar na frente. Né, dizer que às vezes a gente fica se perguntando, né, por que o pessoal LGBT da diversidade vem aqui conversar uma pauta que deve ser restrita à igualdade racial. Acho que a gente tem que pensar, né, na política LGBT como uma política transversal. Né, a nossa população é uma população também que tem vida, é uma população que tem religiosidade, que tem espiritualidade, né, que tem cidadania. E a fala do pai Alex é uma fala muito didática, traz ensinamentos pra gente, né, e antes de tudo eu preciso saudar a minha ancestralidade, né, a minhas traviarcas que vieram antes de mim. Saudar a Tina Rodrigues, Tina presente sempre, né, para uma mulher negra, né, que traz a ancestralidade. E eu fiquei muito feliz de poder ter participado da minha trajetória de formação política com Tina, né, que foi uma das travestis que lutou muito para o nosso movimento trans existir, e aí está trabalhando no centro que leva o nome dela, sendo uma mulher travesti de terreiro. Né, tendo na minha equipe, a metade da equipe, pessoas do axé. Eu tenho gente que é de Omolocô, eu que sou de Jurema, junto com o Francisco, e tem também Camila, que é do Candomblé. Né, é uma satisfação muito grande pra gente, e isso é uma regra no nosso trabalho. Respeitar a espiritualidade de cada um, respeitar os preceitos. Todos os colaboradores chegam, coordenadora, é porque lá na minha casa, vá minha filha, vá resolver. Muito axé pra você. É respeitar a individualidade de cada um, né? Lá ninguém vai ser demitido porque é do axé. Tem gente que é evangélica, tem gente que é da comunidade católica, e tem gente que não acredita em nada. Mas é uma palavra de ordem respeitar, né, a espiritualidade e a religiosidade de cada um. Entendendo que religião é o se religar com o sagrado, né? E é sua fé. Então isso é regra no nosso trabalho. Mas a Secretaria tem atuado, né, numa perspectiva de construir a política. A Secretaria é nova, ela tem 3 anos apenas de existência, 2 anos de existência, foi constituída em 2023, né, já tem uma trajetória de uma política pública institucionalizada desde 2010, mas não era secretaria ainda. E aí, quando se transforma em secretaria, a gente precisa construir alguns marcos que são históricos, que são legais, né, de construção de acordos de cooperação, diálogo com a universidade, transversalidade com outras secretarias. Não é porque é uma secretaria de Estado a gente não encontra dificuldade de dialogar com outras secretarias, nem tudo é a mil maravilha. As LGBTfobias que a gente sofre no nosso cotidiano, a gente também sofre no meio institucional. Né? A gente precisa comparar os orçamentos de algumas secretarias relacionadas às nossas novas secretarias. Então, dizer que a gente precisa, como população LGBT e como população de povo de terreiro, nos apropriar desses marcos legais. Instituir uma secretaria de igualdade racial, um governo, um Estado que durante muito tempo foi um Estado machista, é um Estado que tem no seu fundamento os dogmas religiosos do cristianismo, que nada nos julga, né? Cristo nunca julgou a nossa religião, mas a gente precisa se apoderar desses espaços. Dizer que não só buscar a Secretaria de Igualdade Racial, mas também buscar a Secretaria da Diversidade, que está de portas abertas, para a gente construir uma agenda afirmativa com a população LGBT, que é do povo de terreiro. A gente precisa trabalhar a transversalidade. Então, construir isso é um passo importante para nós como secretaria. E não mais, nós como povo de terreiro, agora falando como cambone da casa da minha Márcia Luziara, a gente precisa construir um fórum. Está mais do que na hora a gente construir um fórum dos povos de terreiros, constituir cada um com a sua casa com CNPJ, ou casa que é fundamentada no tombo, ou que não tem CNPJ, mas a gente precisa construir um fórum para montar uma agenda política e reivindicar essas pautas. A gente precisa entender que a gente avança numa política pública não só como uma agenda institucional do governo,
mas também com o movimento social. Porque a Secretaria da Diversidade não foi constituída numa perspectiva, e nem da igualdade racial, de que o gestor, eu quero constituir. Claro que tem uma vontade política do nosso governador, mas também tem uma reivindicação do movimento social organizado. E que é o movimento social organizado dos povos de terreiro? São os povos, são as casas. São inúmeras nuances e vertentes das religiões de matriz africana, que bem colocado, o pai Alex colocou aqui. Então a gente precisa, nesse momento, se organizar e trabalhar a política também com a saúde, para garantir saúde para nossas mulheres dos povos, saúde para o homem de terreiro, saúde para a nossa população dos povos de terreiros, né? Construir também uma agenda econômica, entendendo que nós somos geração de renda como povo de terreiro. A gente gera a costureira, a gente gera renda, empreendedorismo, quem faz os nossos vestimentos, as festas de Iemanjá, né? Lutar para que a festa seja tombada como patrimônio material do povo do Ceará. Já é. E construir a nossa imagem que precisa. A nossa Iemanjá precisa existir. Ou se é na Barra, ou se é na Praia de Iracema, a gente precisa construir isso no imaginário da nossa população, afirmar. A gente passa por vários lugares, a gente vê tanta imagem de santo, e os nossos orixás, e os nossos santos. Um espaço para isso, para a gente poder cultuar, levar nossas oferendas. O Ceará é um estado que tem muita religiosidade. Às vezes a gente vê nos índices, né, de alarmantes de violência contra a população LGBT, dizendo que o nosso estado é o estado que mais mata a população, mas também é o estado que mais notifica. Se a gente vê São Paulo e Rio de Janeiro, depois do Ceará no índice de violência contra a população LGBT, porque são estados que não têm instrumentos, né, e a segurança pública subnotifica, e a gente tem instrumento que notifica. Se você for fazer um boletim de ocorrência, você vai ver lá no boletim de ocorrência e vão perguntar sua orientação sexual, sua identidade de gênero. Mas, se você for buscar em outros estados, a gente não consegue construir essa agenda. Então, é um estado que tem dados oficiais, que tem um painel de violência, e mais que isso, finalizando a minha fala, nós temos uma delegacia. E nós precisamos utilizar esses dispositivos. Se eu fui discriminado no meu táxi, né? Se eu fui discriminado, né, mãe Márcia? Se a gente foi discriminado no táxi, se a gente foi discriminado no Uber, a gente anota a placa, envia para o sistema do nosso aplicativo, mas também a gente tem que notificar. O Estado precisa saber, a Secretaria de Igualdade Racial precisa saber que nós fomos discriminados. Porque se a gente diz assim, não, vou deixar meu orixá resolver, deixa. A gente tem que rezar para o nosso orixá, mas também a gente tem que acionar quem nos protege, porque antes a gente não tinha proteção, mas hoje o Estado nos protege o nosso culto e protege a nossa sexualidade. Então deixar para vocês essa mensagem, muita axé nesse dia, dizer para o mestre George, para a Nisa, para a Flávia, que eu estou muito feliz de poder estar aqui nesse primeiro, que seja o primeiro de muitos. Não usando uma frase clichê, eu acho que a gente tem que pensar. Eu trabalho o Brasil todo, porque eu também me organizo numa rede nacional, né, denunciando a violência do Estado brasileiro contra a população trans, que é a Rede Trans Brasil, mas já fiz para plenárias nacional que tinha 5 pessoas. E foi onde a gente produziu mais política pública do Brasil. Então as pessoas que estão aqui são pessoas que realmente deveriam estar, né, que foram guiados para estar aqui, e que a gente colheu muitos frutos importantes desse momento que a gente se congrega como os irmãos e irmãos. Bênção para todos. Passamos a palavra agora para a mãe Rina Márcia, representando a Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual da Prefeitura Municipal de Fortaleza, na pessoa do coordenador Narciso Júnior. Boa tarde. Morro de medo de descer a todos e a todos. Quero agradecer o momento ao mestre George, a Nilza. Quero agradecer o momento rico que esteve aqui com o pai Alex, um teólogo maravilhoso, ao pai. Meu respeito, pai Clécio, meu respeito, mãezinha, a todas as mães que estão aqui. Bênção a todos e meu respeito aos mais novos. Bom, gente, eu sou assessora especial da Coordenadoria da Diversidade de Fortaleza. Estou aqui representando a coordenadoria, né, como assessora que sou, e dizer que as portas da coordenadoria estarão sempre abertas para todos, independentemente de religião. Nós, como política, né, de LGBT, também tramitamos em várias políticas transversais, como a coordenadora falou. E principalmente nas políticas de povos de terreiro, né, que é onde acolhe, não sei, pai Alex, se eu estou falando certo, mas é onde acolhe mais o LGBT. É onde o LGBT se sente melhor, porque é respeitado igualmente como
todos nós. Infelizmente, as religiões elas impõem, não a nossa, porque eu vivo na minha. Então, eu vejo que muitas religiões elas impõem muito a sexualidade das pessoas. Nós não. Né? Nós recebemos, né? E acolhemos, entendemos como a pessoa se sente e a identidade dela. Mas agora, e quero dizer também que o Narciso não pode estar aqui porque está com um pequeno problema na casa dele, de pequeno, porque a nossa fé é grande e com certeza já nem é mais problema, que a avó dele que está um pouco adoentada. Mas ele gostaria de ter vindo, né, para falar. Ele é uma pessoa mais letrada do que eu. Eu não sou muito letrada assim para falar em público, né? Os meus filhos me conhecem, todo mundo sabe. Eu não sou muito de falar. Mas e quero dizer que estou feliz, né, por ter vindo. Agora eu quero falar como um povo de terreiro que eu sou. Eu sou a mãe Márcia de Luziara. Sou da Jurema Sagrada. Minha casa fica no Novo Maracanaú, na cidade de Maracanaú. Há 4 anos que eu abri a casa, mas já vinha de muito tempo com a minha religião. E eu sou muito feliz por ser juremeira, sou muito feliz por ser umbandista. A minha casa é de Umbanda e de Jurema, mas perpassa mais pela Jurema, que é o culto que eu amo. A minha mãe de Jurema é a mãe mocinha da Aninha do Angeló, de Mossoró, Rio Grande do Norte. A benção, minha mãe. E a minha mãe de Umbanda é a mãe Luzia, do caboclo Zé Pilintra. E a minha casa é de Zé Pilintra e Maria Luziara. Né? Na Umbanda de Zé Pilintra e na Jurema, Dona Maria Luziara, que é a mulher da minha vida. Né? É a mulher que me conduz, que cuida de mim e que eu também cultuo e cuido dela. Eu tenho 32 filhos. Não tenho muitos que nem o pai, que já tinha ficado doida. O CAPES já tinha me recebido. Então, com 32 eu estou assim na beirada, mas de vez quando eu volto. Muitos pais de santos que são analfabetos. Eles não sabem, eles não estudaram. Mãe de santo, eu tenho vivência com mãe de santo que não estudou porque o marido não deixava porque tinha vergonha, porque ela era de santo. Eu tenho vivência de pai de santo que não ia trabalhar porque não tinha como trabalhar, porque as pessoas viravam as costas. Isso há tempos atrás. Hoje já é um pouco diferente, mas eles ainda estão aqui. Então é muito difícil, muito difícil. Hoje eu vinha pra cá e quando eu adentrei dentro do carro, o motorista pegou o celular dele, que não era o celular que estava lá no empilhadinho, pegou o celular de dentro do bolso e começou a botar hino. E era gesto de Jesus pra cá, Jesus pra lá, e Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não entendi, assim, eu fiz de doida. Era minha, calada, olhando aqui as coisas, e ele botou mais alto, aí eu me incomodei. Não me incomodei com a música, mas me incomodei com a atitude dele. Eu perguntei a ele se ele estava incomodado. Não, desde quando até quando eu chegar aqui eu já estava escutando. Eu olhei para ele e disse, não senhor. Eu entrei dentro do carro, quando você chegou na perimetral, o senhor colocou. Mas o senhor não está me incomodando não. Tá bem que o senhor não está me incomodando? O que está me incomodando é a sua atitude. O senhor é evangélico? Eu disse, não, sou da igreja católica. Tá vendo meu texto? Eu digo, tô. Mas será que o senhor está respeitando esse texto aí? Esse rapaz que está aí? Não, rapaz, eu tenho que dizer, esse rapaz que está pendurado aí, ele é Ave Maria. Eu digo, pois é. Porque ali quem está pendurado é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então você tem que respeitar. Como eu também respeito. Então, são essas coisas que a gente passa, vou falando de vivência, tá, gente? Essas coisas que a gente passa são coisas que às vezes nos faz refletir. Refletir enquanto mulher, enquanto mãe de santo que eu sou, que eu também, para chegar aqui, todos nós temos uma luta, até os filhos que começaram agora também vão ter luta para falar, porque não é fácil você conviver numa sociedade que te aponta por usar um pano na cabeça, por você usar um brajá, por você ser de uma religião que não condiz para eles. Não é fácil. Mas eu venho lutando há muito tempo.
Eu sou mãe de santa, eu trabalho numa coordenadoria na prefeitura, trabalhei 12 anos no estado, trabalhei 12 anos na prefeitura de Maracanã. Vixe, Maria, eu já dizer que eu tenho 70 anos. Mas... Eu nem 8. 68. Só não sou Olha, geração de 2000. Certo? De terreiro. Trabalhei como essa mulher que eu sou, simples, de terreiro, mas eu nunca disse que eu não era. Eu nunca disse que não era e sempre fui respeitada. Certo que várias vezes já passei por muitas vivências ruins, até na minha família. Né? Da minha irmã, um dia a minha irmã chegou na minha casa e a minha filha estava trabalhando com a cabocla Liana, e o nome da minha irmã é Liana. Ela olhou pra mim e disse, por que foi que a mãe pegou e botou meu nome desse negócio de macumba? Não gosto disso não. Nunca mais ela andou na minha casa. Foi porque eu disse que não era pra andar? Não. Foi porque eu disse a cabocla Liana que nunca mais ela botava os pés na minha casa. Pela falta de respeito. Tá certo que até por ignorância, mas pela falta de respeito, eu não aceito na minha casa. E eu sou muito orgulhosa da minha Jurema Sagrada. Agora eu estou em obrigação, vou completar 21 dias de obrigação dormindo no chão, para colocar o cruzeiro mestre na minha casa. Achei. Certo? Eu estou de obrigação para colocar o cruzeiro mestre na minha casa. Então eu estou muito feliz. Eu não fico dizendo, eu não vou dormir no chão, porque não. Eu vou dormir em respeito sim, sabe? Porque se eles têm respeito por mim, se hoje a minha casa é de levante, os meus filhos são levantados, são felizes, é porque por trás existe uma zeladora que está lá, cuidando e zelando, assim, que nem o pai Alex zelou pela filha dele. Porque a gente é assim, a gente vai, primeiro é os filhos, depois é a gente. Nós também temos um cruzeiro. Quando a gente vai rezar pro cruzeiro, quando a gente vai rezar pro cruzeiro, o padre falou que a gente tinha que se esconder. Quando a gente vai rezar no cruzeiro para as almas ou para algum orixá da gente, a gente vai lá para dentro do cemitério, escondido, né? Escondido. E ainda tem uma coisa, ainda tem o coveiro no seu piso. Tu vai limpar? Vai dar conta pra limpar? Tu vai limpar? Tá entendendo? Tem isso ainda tem hoje esse tipo de coisa que eu atendo. Eu não admito que pra mim ir rezar num cruzeiro, porque nós não temos um cruzeiro pra nós. A gente tem que ir pra dentro do cemitério escondido. E quando dá 5 horas da tarde, já não pode mais entrar. Pelo amor de Deus, não entre não. Tá bom? Então isso é, a não ser que você molhe ali depois você sabe. Aí, a não ser que aconteça isso, mas isso, para nós, não deveria acontecer, nós deveríamos ser cruzeiro. Porque nosso estado e nosso país é laico. Né? É laico. Então, abençoe meu pai, abençoe os pais, mães que estão aqui. Quero dizer que essa tarde foi uma tarde enriquecedora de muitas coisas que vêm por aí, né? Quero dizer para vocês que meu terreiro também está aberto à visitação. É dia de segunda e quinta. Segunda de Umbanda e de ensinamentos, e quinta-feira desenvolvimento para os filhos e atendimento de Jurema Sagrada, tá bom? Axé para todos nós. Eu queria só pegar um gancho num assunto muito importante que eu acho a Samila deixou aqui, e eu acho que é importante a gente pautar também a questão, o pai Alex falou sobre a questão da saúde mental, a importância da saúde mental dentro dos terreiros. É muito importante que médios, né, que quando eu digo médios, eu digo os filhos e os pais, eles possam se abrir para essa questão. Nós estamos vivendo uma pandemia de saúde, uma pandemia de depressão e doenças da mente, como a gente sabe. Os índices, eles são bem alarmantes com relação a isso. E infelizmente dentro dos terreiros existem muitos médios que estão, como o pai Alex diz, muitas vezes perdidos devido a esse tipo de problema, que é um problema físico, muitas vezes não é um problema causado pelo espiritual. E isso faz com que muitas dessas pessoas passem por essa situação, desses médios. Por quê? Porque no terreiro onde eles vão procurar o acolhimento, eles encontram maus tratos, encontram assédio moral, encontram ameaças veladas, né? Por quê? Porque acaba acontecendo de o pai ou a mãe não ter condição de cuidar daquele filho. Porque quando eu chego no terreiro do pai Alex, eu digo, pai, me ajude, eu não estou bem, eu estou passando por isso. Como é que o pai Alex, se ele não está bem, se ele não está com a saúde mental dele boa, como é que ele vai preparar um banho para acalmar o meu ori se o ori dele não está bem? Então existem muitos pais e mães
que carregam consigo a doçura e o amor na hora de tratar seus filhos. Porém, nem sempre a rigidez e a ignorância podem ser romantizadas dentro desse contexto de vivência de terreiro. Existem muitos terreiros por aí, onde existem médios que estão sofrendo com os maus tratos e os abusos dessas pessoas que acham que porque estão num grau de patência, de hierarquia mais elevada, porque sofreram, porque o sofrimento ele nos acompanha da hora que a gente entra no centro de Umbanda, da hora que a gente recebe a coroa, a tão sonhada coroa na cabeça. O caminho ele é espinhoso, ele não é fácil, ele é cheio de pedras e espinhos. Mas é a nossa fé nos nossos orixás, é essa resistência que faz com que a gente permaneça aqui, amando esse sagrado, porque o sagrado é uma coisa, as pessoas são outras. Assim como existem os evangélicos também que são dessa maneira, os católicos que são dessa maneira, existem também os umbandistas que precisam dessa atenção. E muitas vezes essas pessoas elas não se enxergam, porque para elas é sinônimo de força o guia chegar e dizer: quem não der a cota eu mato todo mundo. Não, não é assim. Se você sair da minha casa, você vai morrer. Eu conheço uma situação de uma média que saiu de uma casa no bairro do Quintino Cunha e foi para uma outra casa no bairro da Rosalinda justamente por isso. Ela me pediu ajuda, só que infelizmente eu não sabia para onde encaminhar. Eu não sabia se ela tinha que ir para o centro de referência, se ela tinha que ir para a Decrim, se ela tinha que ir... Porque ela estava sendo constantemente assediada moralmente dentro do terreiro e ela acabou ficando por medo. O medo ele vai gerar em você uma série de situações. E isso pode deixar realmente os médios confusos, perturbados. Então, se você não tem condição de tratar pessoas, de atender pessoas, de ser educado com pessoas, não abra terreiro. Porque você não tem aptidão para ser pai nem mãe. E você acaba matando realmente a pessoa, porque meu pai costumava dizer que as doenças da mente, elas são novas e ainda haverá um longo caminho para que a gente descubra certas curas, porque as doenças da mente são silenciosas e a gente ainda não tem estudo suficiente para isso. A Umbanda ela nos ajuda com os banhos, com as deitadas, com o descanso de Ori, com o nosso Pai Oxalá. Mas se aquele pai de santo não tem condição de pegar na cabeça de um médium, se ele não tem o tratamento para ele conseguir saber fazer como o Pai Alex bem disse, não tenho tempo para a ansiedade, porque a ansiedade eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso gerir a minha casa, eu preciso fazer isso. E tem gente que infelizmente romantiza esse tipo de situação. Arley. Boa noite, boa tarde a todos, a todas. Não quero perguntar, primeiro eu quero pedir a bênção aos mais velhos, aos mais novos. Me chamo Arley, fazer minha audiodescrição para todo mundo ver, né? Que está passando na TV. Sou um homem pardo, 1,70 m, gordo. Estou vestido numa blusa verde, que representa o seminário que eu estou participando como ouvinte. Estou usando uma guia branca, verde e vermelha, que representa meu guia-chefe da minha casa. Eu sou orientador espiritual da Casa de Caridade Caboclo Pena Branca. Primeiro eu quero parabenizar pelo evento, um evento de primeira. E quando eu vi povos de terreiro, eu saí lá do Bom Jardim, porque eu acredito que os povos de terreiro não existe fronteira. Nós somos povos de terreiro. Então saí lá do Bom Jardim, tirei minha tarde para poder estar aqui. Vi pelo Instagram do Pai Alex. O Pai Alex é uma referência nesse meio. E nós, como mais novos, nós precisamos sim ter referências. E eu quero lembrar, mãe Márcia, que uma vez eu saí com meus filhos dentro do metrô, em uma obrigação, para fazer a festa de Preto Velho, e encontrei a senhora dentro do metrô. Não sei se a senhora lembra, a senhora me viu de guia, e o pessoal todos se afastaram, ficaram eu e minhas 5 filhas de santo assim, eu disse, pode deixar se afastar, que ninguém está pagando um grão de pipoca que nós estamos levando aqui dentro. Então, a mãe Márcia chegou, se aproximou, se apresentou. O meu terreiro também está passando por um processo de enjuremação. Sou discípulo na casa de Jurema e Catimbó, Caboclo Pena Verde e Mestre Antônio Olímpio, do Juremeiro Samuel. Esse mês, agora eu vou fazer a minha deitada, fazer os meus ritos. E é de grande valia quando a gente vê cultura, resistência e identidade. É tudo que os povos de terreiro são. A minha casa é uma casa nova, uma casa que tem 1 ano e 4 meses. Inclusive a Flávia foi lá no dia da festa de confirmação. E eu vejo o nosso povo de terreiro como resistência, como cultura. E quando eu falo cultura, é cultura de verdade.
É transpassar as portas do terreiro e levar essa cultura para a rua. Levar essa cultura para as pessoas verem o quanto nossa cultura é rica, o quanto nossa cultura é agregadora e o quanto a nossa cultura ela tem de identidade. E resistir é isso, resistir é não se calar. Resistir é bater de frente, resistir é falar, porque nós somos amparados. Hoje nós somos, e somos amparados hoje graças às lutas dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. A minha casa, esse ano, ela ganhou a certificação de ponto de cultura. E eu tenho um projeto que se chama Contos de Mãe África, que é onde eu levo a africanidade para dentro das escolas, através de itãs africanos. E eu acredito que através disso, que nós podemos romper essas barreiras e podemos chegar aonde as políticas públicas muitas das vezes não chegam por intolerância. Eu faço parte de um instituto que é lá de Maranguape, onde a gente faz cultura popular na periferia. E tem 10 anos que nós fazemos esse trabalho sem apoio algum da prefeitura, porque nós levantamos bandeiras como o pessoal do LGBT, como a cultura popular, como os povos de terreiro, e todo mundo olha torto pra gente por causa disso, mas nem por isso a gente deixa de fazer. A gente está há 10 anos resistindo e mostrando uma identidade que o nosso povo tem. A minha casa, como a Flávia falou, nós precisamos sim tratar do psicológico. Ela tem um projeto também para isso, que se chama Projeto Florescer, que é atendimento psicológico para quem precisa. Existe um plantão psicológico lá em casa, inclusive quem estiver precisando é só encaminhar, que a gente organiza e coloca na agenda. E o slogan da minha casa fala muito sobre o tema, que diz: do axé nasce o cuidado, da cultura à resistência. Então, levar essa resistência em forma de cultura para fora dos portões do terreiro, eu acredito que é o passo principal que a gente deve dar. Levar a cultura em forma de resistência para fora do terreiro, para mostrar que o nosso povo tem sim identidade, para mostrar que o nosso povo é rico, que o nosso povo é alegre. Hoje eu vi um vídeo sobre a Preta Gil, no dia que ela estava saindo do hospital, o pessoal tudo cantando, e ela dançando, o pessoal dançando, Ivete dançando, e eu fui ler os comentários, e um dos comentários me chamou bastante a atenção: onde tem macumbeiro tem alegria. Então essa é uma identidade nossa, levar essa alegria. E eu vejo que hoje existe uma separação dos povos de terreiro. É impossível não tocar nesse assunto. Fulano querendo ser melhor do que esse crânio, enquanto tiver com esse pensamento a gente não vai sair do lugar. Mas enfim, a minha fala que eu queria deixar é: vamos levar a cultura sim em forma de resistência para fora dos terreiros. Então deixo aqui o meu muito obrigado a todos pelas palavras e gratidão, pessoal. Só para mim responder um pouco o mestre Geórgio, dizer que a gente tem entendimento de que a gente precisa alcançar muitos lugares, né? Mas só em questão de pensar nisso, desde 2021 que a gente tinha um projeto, quando era em coordenação, de criar uma unidade móvel que descentralizasse o serviço do centro de referência. Essa unidade tem chegado em muitos lugares, né, no estado do Ceará. A gente tem feito grandes eventos, que é para visibilizar a política, fazer com que as pessoas conheçam nossos equipamentos, né? Essa unidade, ela leva todos os atendimentos do centro de referência, com acompanhamento jurídico, orientação social, encaminhamento por trás, por crédito, posto de saúde. A gente consegue fazer com essa unidade. Ela está ligada à Secretaria da Diversidade, mas ela é um equipamento do centro de referência. Então qualquer casa de terreiro que trabalhe com essa temática, nas suas atividades pode solicitar através do e-mail, né, me procura, depois eu passo direitinho, né, e dizer que o centro de referência ele tem conseguido atingir, né, em dados reais de 2024, o nosso perfil de atendimentos: mulheres, trans e travesti, tanto com a população de homens trans também, negros e de periferia, de 24 a 30 anos. Então o perfil e a maior demanda do centro é escolaridade, né, buscar a escolaridade, situação de fome e retificação de nome de pessoas trans buscando cidadania. Então a gente consegue chegar de forma que a CEDIF talvez não consiga chegar com um evento na periferia, talvez com atividade, porque isso também é uma função da coordenação, que agora tem uma pessoa, né, que está à frente, que tem esse olhar, que tem essa preocupação, que é o Narciso, que tem uma vasta experiência, já trabalhei com ele, é uma pessoa certa para estar lá, mas a gente consegue chegar com o serviço do centro. A gente tem uma lista de todos os bairros que a gente conseguiu chegar de Fortaleza, e pode ter certeza, a gente não conseguiu chegar com o centro em todo o estado. Por isso que a gente está pensando e já está em fase de implementação do centro na região do Cariri e tem uma previsão no centro na região de Sobral, para a gente conseguir chegar com o serviço, porque a gente acredita que o nosso papel como servidor, assim como nós, povo de terreiro, é servir as pessoas. E, gente, a mensagem que eu deixo é: servir é um dom. A gente abdica de estar com família, de estar com mãe, de estar com pai. Eu perdi meu pai e minha mãe nesse tempo que eu estou servindo as pessoas, porque eu acredito que a nossa missão é maior, né? E quando a gente, que é povo de terreiro, que tem religiosidade, não entender que a gente tem que cortar na própria pele
e abdicar do nosso desejo, da nossa intimidade e muitas vezes da nossa vontade para servir as pessoas, nada se serve. Ninguém pode estar em terreiro nenhum só com medo, só atrás de homem, atrás de ricar, porque não vai conseguir. A gente tem que estar lá porque a gente ama o sagrado, porque a gente tem uma ligação com a espiritualidade, porque a gente quer louvar a Luziara, porque a gente quer louvar o nosso axé, quer louvar o sagrado. Então a gente tem que pensar nisso, que qualquer religião, ligar com a espiritualidade, muitas vezes não é pelo ego, muitas vezes é abdicar da sua própria vontade. Então axé, que Oxalá e que Exu abra o caminho de todo mundo e leve vocês de volta para casa. Muito obrigado. Bom, quero dizer também que a Coordenadoria Especial da Diversidade de Fortaleza também está com as portas abertas. Nós também temos um centro de referência, que é o Janaína Dutra, que atende a população de Fortaleza. E quero dizer também que nós vamos reinaugurar o centro de referência, que ele estava um pouco parado, né, devido às outras gestões, né, mas com a gestão do Narciso agora, com a gestão do prefeito Evandro Leitão, nós vamos reinaugurar o centro de referência. E quero dizer que... quero dizer que a população de terreiro, a população LGBT de terreiro, né, como os pais de santos, mães de santos, quem tem casa, né, pode também ter essa informação e a forma de, como é que se diz, encaminhar os filhos, né, os que estiverem precisando, até a essas coordenadorias, tá certo? Como mãe de santo, quero deixar meu axé, quero deixar meu agradecimento a todos aqui. Desculpa eu não ter lembrado de você, mas eu acredito que se a gente se falou é porque realmente a gente tinha que um dia nos encontrarmos, né? Porque tudo na minha vida eu agradeço a espiritualidade, até por coisas que eu passo que eu não me sinto contemplada, mas eu agradeço a espiritualidade. Então, muito axé para todos, que seja essa tarde e essa noite seja uma noite maravilhosa para todos, o final de semana também de muito axé, muito levante, muita coisa boa. Salve a Jurema Sagrada. Bem, a gente gostaria de informar, antes de encerrar definitivamente, que os certificados serão distribuídos agora, lá embaixo, tá? E temos também, antes de começar o samba de terreiro, teremos um coffee break, tá? Que será servido para todas, todos e todas. Encerramos o primeiro seminário Povos de Terreiro, Cultura, Resistência e Identidade.